Existem questões aí que cada um segue uma linha de conduta. Eu estou falando de mim, né? Assim como eu falei a questão de torcer e trabalhar, enfim, eu não posso falar dos outros. Em relação a torcedores, narradores que torcem, jornalistas, todos torcem para um time, mas sabem trabalhar, sabem ser profissionais, né? E eu acho assim, a questão do cara assumir o time ou não é muito particular, muito peculiar de cada um, mas não quer dizer porque ele assumiu que ele vai torcer e ele não assumiu, ele não vai torcer. Então, é uma questão de profissionalismo. Né? Acho que a grande maioria dos colegas são todos profissionais, todos trabalham direitinho e não, acho que é uma questão que fica mais para o torcedor tentar adivinhar o time que o cara torce, ficar bravo, xinga o cara quando o cara critica o time, né? Isso é uma questão também que não precisa, né? Ficar criando tanto ódio assim nas redes sociais. Você tem que defender uma vez. Eu estava falando do jogador do Palmeiras, eu não vou lembrar quem que era. Isso aí foi 2012, 2011, acho. E esse jogador estava sendo pretendido pelo Real Madrid. E eu falei na transmissão, lá no Campeonato Espanhol, que ele ia dar um upgrade na carreira, ia sair do Palmeiras e ia pro Real Madrid. Pô, o cara mandou uma mensagem me esculachando, falar quem era eu para falar. Mas se você perguntar pro jogador, ele vai falar que ele está dando um upgrade na carreira. Não sou eu que estou falando. Ele vai falar. Hoje os meninos se formam nos times para sair para ir para a Europa. Ele vai ganhar mais, ele vai estar num time que tem mais visibilidade, que tem mais dinheiro. Sabe? Não dá para comparar o nosso futebol hoje com o futebol europeu. Não tem como ainda comparar. Sabe? Nem o River e o Boca dá para comparar com os times europeus. Que são times badaladíssimos na América do Sul. Isso não tem demérito nenhum para os times daqui. É uma situação que é assim. E o Palmeiras da época nem estava com tanto dinheiro quanto tem hoje, tão bem quanto está hoje. Né? Então, eu não falei de maneira nenhuma para depreciar o Palmeiras. Eu falaria para qualquer time. Né? E o jogador foi. Vê agora o Pablo Mari aí, o zagueiro do Mari, né? Zagueiro do o espanhol que era zagueiro do Flamengo. Ganhou tudo no Flamengo, foi jogar na Inglaterra, no Arsenal. E aí? Por que ele não continua no Flamengo? Entendeu? Os caras querem voltar para jogar na Europa. É diferente o futebol europeu, eles estão mais acostumados. A visibilidade é outra, eles disputam campeonatos que aparecem mais. É assim, infelizmente, nós somos o país do futebol, mas estamos aí abaixo deles ainda. Vai demorar para a gente poder chegar no nível deles. É assim que funciona. Não sou eu que determino isso, eu só fiz um comentário e acabei gerando problema. Mas essas coisas acontecem. Vou falar agora da questão por que eu fui para a TV em vez de continuar no rádio, né? Então eu comecei na Rádio Bandeirantes em 96 e eu queria ser narrador de rádio. Então eu ficava imitando o Fiore Gilhote, escutava os jogos lá do São Paulo, ele narrava. Peguei aquela época de ouro, né? Que o São Paulo do Cilinho, os menudos do Morumbi e tal, Miller, Careca, Silas, Sidney, Pita, aquele timaço. E eu ficava imitando o Fiore. Eu tinha um gravadorzinho que eu não lembro nem como apareceu na minha casa, eu acho que um tio meu me deu. Eu não sei nem onde está, aqueles que tinham umas fitinhas pequenas. O pessoal mais novo nem sabe do que eu estou falando, né? Mas o pessoal da minha idade sabe. Era um compridinho assim, ele parecia um controle remoto assim, tinha uma pilha pequenininha que você colocava e tinha uma fita pequenininha. Então você podia gravar e regravar em cima daquilo sem problema nenhum. E eu ficava imitando o Fiore e tal, não sei o quê, e eu imitava parecido com ele, sabe? Eu fazia a voz bem parecida, eu sempre fui fã do Fiore Gilhote, né? Que Deus o tenha também, um dos grandes mestres que eu tive. E o tempo passando e tal. Quando eu entrei na Rádio Bandeirantes, fiz uma entrevista muito louca lá, achei que não ia dar certo, acabou dando, entrei para ser estagiário. E eu falava para todo mundo, é uma dica que eu dou para vocês que querem ser narradores e narradoras. Eu falava para todo mundo, falava abertamente que eu queria ser narrador. Eu era estagiário. Por que o estagiário quer ser narrador, né? Era meu sonho ser narrador. Mas narrar em rádio é diferente, né? Você tem que ter uma voz, na minha opinião, mais potente. A questão técnica, eu acho que todo mundo aprende, desenvolve.
mas eu acho que tem que ter mais voz. Eu acho que a minha voz, ela não é uma voz para rádio. A minha voz encaixa muito bem na televisão, no streaming, na web TV, enfim. Por isso que eu me especializei. E aí um dia eu estava conversando com uma produtora da Bandeirantes, experiente, né, a Cláudia Oliveira. Por falar nisso, Claudinha, se você chegar um dia a assistir esse vídeo, um beijão para você, não sei o que você está fazendo da vida, mande notícias, hein? E é mais fácil me achar do que te achar, né? E aí eu estava conversando com ela, ela falou assim, poxa Maurício, por que você não... Já estava meio em declínio o rádio, né? Porque o rádio passou por um processo de transição em que sumiram os investidores, né, no rádio, não deu mais tanto retorno. É um veículo que eu acho que nunca vai acabar, porque está se tendo a transição, né? Ele está indo para a internet agora o rádio, né? Então eu acho que vai continuar mais por causa disso. Porque como veículo mesmo perdeu muito espaço, né? Espaço publicitário, grana. E aí definha, não tem jeito. Sem dinheiro não acontece nada. Aí ela chegou para mim e falou, poxa, por que você não narra em televisão, né? Acho que você encaixa para televisão, a televisão paga melhor. Aí na hora que ela falou, eu fiquei bravo, né? Fiquei chateado com ela, sabe? Falei, pô, quem é a Cláudia para falar isso pra mim, né? Aquela coisa de estar começando, tá empolgado, né, meu? E eu fiquei bravo mesmo, fiquei chateado com ela. Falei, pô, meu sonho de ser narrador de rádio, né? Aí eu comecei a pensar naquilo, começou a... Peraí, cara, eu acho que é uma boa isso aí, hein, meu? Vamos ver e tal. Só que eu tava inserido no rádio, né? Aí eu saí da Bandeirantes em 98, fui pra Capital, fiquei 2 anos na Rádio Capital. Aí fui trabalhar num site, totalmente fora, fiquei 1 ano nesse site. Em 2001, eu fui convidado para voltar para a Band, mas para a TV, para trabalhar com produção. Na época que a Trafic estava na Band ainda, que eles produziam os eventos, eu fui trabalhar na equipe de eventos. Então eu produzia todo o conteúdo que os narradores utilizavam, né? O Silvio Luiz, o Prieto, o próprio Luciano do Vale, o Eduardo Vaz, enfim. Eu acho que o Alexandre Santos não estava narrando mais, estava sim, para ele também e tal. Então eu fui trabalhando com isso. E da mesma maneira que eu fiz no rádio, eu fiz na televisão. Falar para todo mundo, olha, quero narrar. Dia, se tiver uma oportunidade, eu quero narrar. E eu comecei a entender quando a Cláudia falou para mim que a televisão encaixava. Por quê? Porque como eu não tenho uma voz muito potente, televisão você fala menos que no rádio, né? O ritmo é outro, se desgasta menos. Para mim, por exemplo, um jogo de rádio equivale a 3 jogos de televisão. O jogo de rádio equivale a 3 jogos de televisão, olha só. 3 jogos de televisão equivalem a um jogo de rádio para mim.